pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos conversar rapidamente sobre os relacionamentos afetivos, que são basicamente o casamento e a união estável, que tem diferenças importantes entre si e também em relação aos efeitos patrimoniais que acontecem, são previstos em lei nos casos de divórcio e também de sucessão. O casamento consiste basicamente em uma união formal em que os cônjuges celebram uma escritura pública em cartório e devem optar por um dos regimes de bens previstos em lei, por exemplo, a comunhão universal de bens, a comunhão parcial de bens e também a separação total de bens. A diferença desses regimes é basicamente a possibilidade ou não de se preservar os bens particulares, que não estariam sujeitos a uma partilha de bens na separação ou no divórcio do casal. Na comunhão parcial, todos os bens que são onerosamente adquiridos durante a vigência do casamento são bens comuns. Já aqueles que são adquiridos de forma gratuita, por exemplo, por doação ou por herança, ou também aqueles que foram adquiridos antes da união, antes do relacionamento do casal, são tidos como um bem particular de cada um dos cônjuges e não estariam sujeitos aí a uma partilha de bens na separação ou no divórcio. Já no regime da separação total de bens, não existe bens comuns. Então, os cônjuges conseguem preservar o que é patrimônio particular de cada um deles, seja adquirido de forma gratuita ou até de forma onerosa, antes ou depois do relacionamento. Então, na separação total, preservam-se todos os bens particulares de cada um dos cônjuges e não haveria uma discussão de partilha de bens. E, por fim, a comunhão universal, de forma oposta, não existem bens particulares. Então, todos aqueles bens adquiridos de forma gratuita ou também de forma onerosa, antes ou após o casamento, são tidos como bens comuns do casal e, portanto, sujeitos aí a uma partilha de bens na separação e no divórcio. Já a união estável é uma união de fato que não depende de uma escritura pública ou até de um contrato particular e é configurada basicamente pela convivência pública, contínua e duradoura do casal com o objetivo de constituir família. Então a gente percebe que não existe um requisito formal para que se configure a união estável e a lei determina alguns requisitos subjetivos para então configurar esse tipo de relação. É importante lembrar que não existe um prazo mínimo de relacionamento ou até outros requisitos, como por exemplo a existência de filhos comuns do casal ou até a coabitação na mesma residência, para que se configure a união estável. Então, uma vez configurada a união estável, a relação passa a ter efeitos patrimoniais importantes, seja para fins de dissolução e eventual partilha de bens que sejam bens comuns, ou até para fins de sucessão e também herança na divisão do patrimônio do casal entre os seus herdeiros necessários. Portanto, é muito importante se atentar a esses elementos que podem configurar uma união estável e, se for o caso, formalizar essa união estável por meio de uma escritura pública ou até de um contrato particular, podendo eleger o regime de bens que melhor se aplica ao relacionamento do casal. E assim evitar qualquer tipo de discussão sobre uma divisão de bens comuns ou particulares no futuro. Se você quiser conversar sobre esse tema, procure o seu assessor e também o time de Wealth Planning está à inteira disposição para poder discutir o assunto, tá bom? Um abraço e até a próxima.